A solução Gen AI Streamlining Patient Onboarding Process, resultado da colaboração entre a Fundação e especialistas de Gen AI da Deloitte, demonstrou como a tecnologia pode transformar os cuidados de saúde. Use Case Luz Saúde ex Google, um fireside chat moderado por Rui Vaz, partner Deloitte. Não? Ainda não temos. Bom dia a todos novamente. Isto é de facto um formato estranho. Este do sofá ao comprido. Se calhar começar por agradecer ao David Vieira, diretor de Tecnologias de Informação do Grupo Luz Saúde, e também ao Luís João, líder de Public Sector e de Healthcare da Google em Portugal, por terem aceitado o desafio de estar aqui hoje connosco e partilhar um pouco daquilo que tem sido uma jornada já longa, mas com muitos e bons resultados do Grupo Luz Saúde, e que tem tido a particularidade de ter contado aqui sempre com um ecossistema de parceiros para acelerar e para desafiar também esse mesmo percurso. E se calhar começávamos por aí, aliás estávamos há pouco a falar que em vez de entrarmos logo no caso específico de sucesso, falar um pouco naquilo que é o enquadramento prévio, ou seja, onde é que se insere de facto estes resultados que estão a obter agora, quando é que começaram, porquê desta necessidade que sentiram de trabalhar em ecossistema de parceiros e também um pouco qual é a ambição que ainda têm projetada para esta colaboração. Bom dia a todos e obrigado também em nome da Luz Saúde à Deloitte por este convite, por estarmos aqui, por partilhar um pouco aquilo que temos vindo a fazer. Esta parceria, no fundo, nasceu de eu diria, quase uma tempestade perfeita, mas pela positiva. Na realidade, o setor da saúde vive momentos de muita pressão, a pressão do envelhecimento da população, que toda a gente fala, que traz muita doença crónica para dentro dos hospitais, uma pressão gigantesca na componente dos custos, que é transversal a todos os setores, mas com um impacto muito particular no setor da saúde. Numa pressão grande relativamente à falta de profissionais, há uma falta muito grande em Portugal de médicos e enfermeiros, e também associado a um burnout clínico, porque as pessoas, e nomeadamente as equipas clínicas, cada vez têm que fazer mais com menos tempo e a determinada altura não conseguem conseguir acompanhar no fundo este ritmo. E por isso, esta tempestade perfeita acabou por estar aliada a uma componente em que a inteligência artificial, e em específica a IA generativa, começou de facto a explodir no mercado e a aparecer com cenários e a responder a problemas que até essa data nunca tinham sido possíveis. E portanto, foi no fundo nesse âmbito que lançámos a ideia de ter esta parceria com a Deloitte e com a Google para de facto começar a abordar algumas destas temáticas e aquilo que nós queremos e entendemos que queremos transformar o setor da saúde e em especial na rede Hospital da Luz. E por isso nasceu esta parceria. E no final, o raciocínio que tivemos é que irmos acompanhados em equipa, acabamos por ser muito mais rápidos do que se fôssemos fazendo esta jornada sozinhos. E isso vê-se todos os dias. Ou seja, na realidade, acho que no meio deste ecossistema, a Luz Saúde acaba por dar aquilo que é o laboratório vivo, onde a gente tem profissionais, temos dados, temos um ecossistema onde as soluções podem ser testadas e validadas e podem ser desenvolvidas, também em conjunto com os nossos profissionais, que é uma coisa que valorizamos muito, porque sabemos que são essas as soluções que mais adoção têm no final do dia. Em segundo lugar também, com a Google, que é um parceiro que é o nosso motor nesta parceria, com a tecnologia que tem, em especial na IA generativa e nas soluções cloud, que permite ser o motor de garantir que isto tudo acontece. E depois também a Deloitte, que é no fundo o acelerador, que com a experiência internacional que tem na transformação digital no setor da saúde, permite trazer isto para a realidade. E para garantirmos que estes projetos e estas ideias que estamos a fazer, nomeadamente com a IA generativa, não são mais um piloto, como vemos muitas vezes os projetos acabam por morrer sempre em pilotos, queremos que isto de facto veja a luz do dia. Portanto, eu diria que estes foram os principais motes pelo qual fizemos esta parceria. Luís, e agora perguntando a ti, porquê este setor e porquê em específico a Luz Saúde? Muito obrigado a todos, bom dia a todos, aproveito para cumprimentar.
Eu diria que quando olhamos para a área da saúde, é uma daquelas áreas onde a Google está a investir quase verticalmente. Okay? Porquê? Primeiro, se tirarmos as 3 principais farmacêuticas, por exemplo, nós somos o principal produtor de papers e de investigação nesta área da saúde e, portanto, temos até uma iniciativa transversal que nós chamamos de Google Health, que extravasa até a parte de cloud e da AI e que vai até áreas como YouTube, o Google Search. Acho que levámos um bocadinho a mal as pessoas chamarem-nos de Dr. Google, não é? E, portanto, temos que garantir que fazemos o investimento de acordo com aquilo que é a expectativa das pessoas. Curiosamente, também o ano passado, o Prémio Nobel da área da Química foi atribuído a 2 pessoas também da área da Google que desenvolveram aquilo que é um novo modelo chamado AlphaFold, que basicamente consegue desenhar tridimensionalmente uma proteína para perceber o impacto entre elas e, portanto, foi um avanço muito significativo. Há cerca de 2 semanas, curiosamente, também houve um outro Prémio Nobel que também é um colaborador da Google, não deixa de ser um bocadinho impressionante ter colegas que vão ganhando estes prémios Nobel, mas este mais na área de Quantum. E, portanto, esta área da saúde tem sido uma área muito próxima e que, quando pensamos que a Google tem contacto com tanta gente, não só através do Search, do Google Fotos, de YouTube, etc., queremos garantir que as pessoas queremos contribuir para que as pessoas tenham mais saúde, mais acesso à informação. Portanto, esta área da saúde acreditamos que é fundamental. E, portanto, desde logo trabalhamos também, desde o início, com a própria Deloitte, que até tem um investimento grande na área da Centro de Excelência na área da saúde em Portugal, que vem ajudar-nos bastante. E a forma como muitas vezes olhamos para Portugal, para esta área da saúde, obviamente nunca vamos ter uma dimensão de outros países, mas temos a capacidade de execução. E eu acho que esta área de inteligência artificial vem baixar muitas barreiras à entrada e faz com que hospitais maiores ou mais pequenos queiram competir à escala mundial, que consigam reduzir barreiras à entrada, porque acho que a grande vantagem também da inteligência artificial é permitir que o jogo possa ser sempre redesenhado do zero. E, portanto, agradeço também à Deloitte e ao Saúde por esta confiança. Tem sido um ecossistema de sucesso e bastante gratificante para todas as partes. Pelo menos falo daquilo que são as minhas equipas. De facto, às vezes temos consultores que ficam cansados de trabalhar em determinado tipo de contexto de projetos. Ainda não tive essa situação neste projeto em concreto. David, se calhar agora focando-nos mais naquilo que é o caso de sucesso mais visível e mais recente que temos, queria que explicasse um pouco aquilo que foi o objetivo, o âmbito de atuação e os resultados que daí resultaram e que depois, na realidade, até eu creio que alimentaram aquilo que foi a press release que nós publicámos conjuntamente, recentemente, só para, de alguma forma, também para percebermos, para termos todos a consciência que esta questão da inteligência artificial já consegue, de facto, ser aplicada em escala, que eu acho que é importante, porque eu acho que é a grande diferença dos dias de hoje, para quando estávamos aqui há 1 ano ou há 2 anos em eventos similares a este, falava-se muito em provas de conceito, mas depois, de facto, as coisas não escalavam e não entravam no modelo operativo. Eu acho que, no vosso caso, eu acho que é algo que é de facto significativo, é que de facto isto tem uma aplicação prática e em escala. Portanto, fala-nos um pouco da... Sim, e nós eu pessoalmente não paro de me surpreender todos os dias, porque aquilo que nós achamos que vai ser o futuro, depois no dia a seguir começamos a ver que efetivamente é possível e que já há alguém a fazê-lo. E, portanto, isto hoje em dia cada vez o futuro é mais amanhã. E por isso nós começámos, quando fizemos esta parceria, tentámos identificar alguns use cases que nos pareciam bastante interessantes, mas que tinham que endereçar pelo menos a visão e aquilo que nós achamos que é transformador, tem que ser transformador na área da saúde. Em primeiro lugar, cada vez nós temos de ter uma saúde mais personalizada, temos de tratar as pessoas individualmente por aquilo que elas são geneticamente e biologicamente. Temos que cada vez ter uma saúde mais humanizada, e tratar pessoas pela componente humana que são e que representam.
E a terceira, temos que ser cada vez mais inteligentes. E, nomeadamente, um hospital só funciona se tiver uma componente de inteligência muito grande para ter níveis de eficiência e afins. E por isso, nesses use cases que começámos a procurar, houve um que era algo que já se falava, não foi uma ideia única que tivemos, portanto, era uma ideia que circula e que há muitos hospitais e muitas entidades a nível mundial a implementar, que é, no fundo, nós passarmos a resolver um problema que durante anos temos vindo a ter, que nós nos últimos 20 anos fechámos os médicos durante as consultas atrás de um ecrã. E muitas vezes ouvíamos os clientes e familiares nossos a dizer que tiveram nas consultas, durante o tempo todo tiveram na consulta, tiveram a ver sempre a parte de trás de um monitor, porque o médico está quase como escravizado a escrever as informações e os dados que nós necessitamos, porque para também termos esta transformação digital precisamos de dados. E às tantas, com a pressão do tempo de consulta a reduzir e com a pressão de registar dados, muitas vezes acontecia que os médicos efetivamente estavam quase sempre atrás do computador. E uma das ideias que quisemos explorar é, no fundo, um conceito que existe muito presente até hoje na área da saúde a nível internacional, que é o ambient listening, que é, na realidade, pôr um device a ouvir a conversa entre o médico e o doente e transcrever isso automaticamente. Ou seja, para que o médico durante a consulta não tenha que usar um teclado nem um rato. E apenas se limitam a fazer aquilo que faziam há 30, 40 anos atrás, que é ter uma conversa. E falarem sobre o que é que levou a ter aquela consulta e quais são os sintomas e afins. E, portanto, ter um agente que é um assistente que liberta o médico dessa tarefa. E é claramente essa a nossa visão. Não é substituir pessoas, é aumentar e acelerar essas pessoas, tirando as tarefas que hoje em dia já não têm que fazer. E por isso, esse foi um dos projetos que se encaixa, no fundo, em 3 pilares que para nós são fundamentais. Um deles, esta componente de apoiar a jornada digital e apoiar a jornada do cliente e do doente, acelerando quer do lado do cliente, quer também do lado do profissional clínico. O segundo, ter cada vez mais ferramentas que consigam ver padrões onde o humano não os consegue detectar. É impossível que a dimensão e com a quantidade gigantesca de dados que todos os dias um hospital produz, que um profissional clínico consiga detectar a olho nu que há ali um padrão. E por isso nós temos cada vez mais usar estas tecnologias para reunir todo aquele big data que existe à volta de um doente ou à volta de uma população de doentes e tentar encontrar padrões para acelerar o diagnóstico e acelerar, no fundo, aquilo que é o tratar individualmente aquela pessoa. E o terceiro, algo que existe em todas as empresas, em todos os grupos em Portugal, que é sermos mais eficientes. Sermos mais eficientes, sermos mais inteligentes, sermos mais ágeis, eliminar muitas tarefas burocráticas e administrativas com processos de automação, com processos de inteligência artificial. E, portanto, estes são os 3 pilares no qual queremos visar esta parceria, mas desde logo este primeiro, que neste momento já estamos a trabalhar com médicos, onde fazemos basicamente a transcrição das consultas. Diria que esse vai ser o nosso primeiro caso de sucesso. Okay. Se calhar uma pergunta para ambos, que é um bocadinho agora looking forward, ou seja, de facto tem funcionado muito bem até agora, existem de facto casos de sucesso que estão em operativo, mas a vossa ambição não se esgota aqui e, portanto, aquilo que eu te pergunto em particular, há muitos anos que estás no setor, portanto tens uma visão bem completa do que é este setor, quais é que são os desafios, mas também quais é que são as perspectivas e os riscos que tens pela frente. Quando tu olhas para aquilo que é a Luz Saúde daqui a 5, 7 anos, o que é que tu imaginas e como é que tu também concebes que estes casos de sucesso possam contribuir para essa imagem que tu tens? Porque, conforme estavas a dizer, cada vez mais aquilo que é o vosso métier implica ter um acesso à informação analítica, a toda a componente mais de experiência dos vossos próprios utentes, não é? Em níveis e patamares que não existiam no passado. Portanto, quando olhas nessa perspectiva, o que é que tens no teu roadmap de outros casos de utilização em que, de facto, tu achas que não há como não seguir esse percurso? E Luís, perguntar também como é que a Google, enquanto, imagino eu, o provider tecnológico referencial,
pode não só dar suporte, mas desafiar também, porque naturalmente vocês beneficiam de ter um acesso global a este setor e às tendências do mesmo. Antes de mais, nós quando tentamos, eu tenho muita dificuldade, como disse ao início, de tentar antecipar aquilo que vai ser o futuro, o que é que nós vamos conseguir fazer. Até porque coisas que a gente pensava que eram inimagináveis, hoje estamos a vê-lo. Ainda há pouco estávamos aqui no Tech Trend a falar do tema da capacidade de código que a própria Google gera. A própria Google também há uns anos que também não acreditava que se atingissem estes níveis. E portanto estamos todos os dias a sentir que estamos a ser ultrapassados por esta onda e querer, no fundo, navegar nela. Acho que claramente, e pegando até também num tema que falaste sobre a questão dos riscos, o tema da privacidade e a volta da privacidade dos dados é uma coisa que temos algum receio, no meio deste fuzz todo que sentimos, passarmos aqui por cima de algumas etapas, e é uma coisa que não queremos fazer. Nós tratamos os dados dos nossos clientes com muito respeito e muita preocupação, e é uma coisa que temos em todos os projetos. Mas queremos, antes de mais, sentir que a nossa organização passa a ser mais inteligente, que passa a incorporar a inteligência artificial não como uma ferramenta, mas como algo natural dentro dos nossos processos. Nós atingimos o pináculo da implementação quando as pessoas não sentirem que existe inteligência artificial por trás, que é apenas o parte do workflow natural, não é mais uma ferramenta. E esse é um objetivo e uma ambição grande que temos, de tornar isto transparente. E no final do dia, conseguir endereçar um tema que ainda há pouco, no início eu falei, é que os nossos profissionais, nós sintamos que os nossos profissionais clínicos têm mais tempo a dedicar aos nossos clientes, aos nossos doentes, e que se sintam com mais tempo para eles próprios. Porque hoje em dia ter equipas, nomeadamente clínicas, completamente esgotadas, não é bom para eles, não é bom para as pessoas que eles tratam, não é bom para ninguém. E isso é um tema que nós, enquanto sociedade e em Portugal, temos que endereçar, porque o modelo atual não é sustentável, e por isso conseguir fazer a diferença nesse aspecto, para mim é um objetivo de médio e longo prazo, e que ficaria muito orgulhoso que a Luxudo conseguisse atingir. Eu acho que até na sequência, quando olhamos aquilo que é os cuidados de saúde, eu poder ter quase como se fosse um médico de família por acesso por telemóvel, seja algo com base em inteligência artificial, são alguns temas. Se pensarmos na própria consulta, temas de transcrição, codificação, hoje nas consultas, eu diria que o grande critério de sucesso da inteligência artificial é fazer com que nós nem percebamos que exista, não é? E portanto, fazer hoje, quando vamos a uma consulta, saímos sempre da consulta com aquilo que é a percepção daquilo que eu percebi que o médico disse, não é? Que muitas vezes também nem todos falamos a mesma linguagem. Portanto, há N situações onde nós podemos trazer imenso valor, não só na parte administrativa e de garantir que o médico está focado no doente e tudo o resto, e não está focado naquilo que é um ecrã, e depois a área clínica. E aí nós até fizemos algo que foi interessante, nós colocámos o Gemini a responder à Prova Nacional de Acesso de Medicina, portanto aquele exame que os médicos fazem para acesso à especialidade, e o Gemini ficou no percentil 98, portanto potencialmente entrava em qualquer especialidade, o que é ótimo. Okay? Portanto, este foi com o 2.5 Pro, vamos ver agora o que é que vai surgir com o 3.0, portanto estamos aqui confiantes. E, portanto, são estas áreas que nós estamos a trabalhar. Inclusivamente, a Google, para além deste grande modelo, que também hoje está disponível para todos, lançou um modelo open source na área médica. Portanto, existe uma família de modelos que se chama Gemma. Portanto, são modelos open source que qualquer entidade pode trazer. E existe um submodelo que se chama MedGemma, que é um modelo mais pequeno, treinado para a área médica, e essencialmente para resolver o problema daquilo que é a classificação de como medical device, e até para correr esses modelos localmente. Portanto, eu hoje posso fazer download e correr este modelo no meu computador para interpretar texto, interpretar imagens, etc. Portanto, há muitas coisas por explorar. Eu se calhar vou deixar aqui, apesar de estarmos ali a chegar ao fim, beneficiamos, vamos ter aqui uma folgazinha do tempo, se calhar deixar aqui um último desafio, mais uma vez a ambos. Eu vou-me abster de comentar, apesar de ser parte interessada, não vou estar a querer influenciar. E é sendo este, de facto, um exemplo claro de um caso de sucesso de aplicação de inteligência artificial em processos produtivos, não se preocupem, temos tempo a ler, em processos produtivos e em escala, tal como todos estes projetos,
há naturalmente resultados positivos, que foi o caso deste, mas no caminho, no percurso até lá chegarmos, há seguramente também dificuldades e riscos que são ultrapassados e mitigados. Aquilo que se calhar eu vos pedi era para deixar aqui, em género de lições aprendidas, aquilo que são, não sei, as grandes decisões que vocês tomaram em tempos de execução desta iniciativa e que levaram ao resultado até hoje em dia, porque eventualmente aqui nesta audiência temos aqui organizações que podem ainda não estar nesta fase e eu acho que pode ser interessante partilhar um pouco as dores, os sucessos, mas também um pouco as dores que tiveram nesse processo. Sim, É continuar. é o Congo. Eu estou a tomar conta da agenda. Antes de mais, tentar perceber qual é que é os verdadeiros problemas que existem e que se querem resolver. Ou seja, muitas vezes sentimos que existem soluções à procura de problemas que nem nós sabemos que se temos. E, portanto, a primeira parte é sinalizar e tentar caracterizar muito bem aquilo que se quer resolver e para onde é que se quer ir e quais os riscos associados é fundamental. Em segundo lugar, sermos criteriosos, ter uma fundação base daquilo que são as tecnologias e as abordagens que queremos ter. O mundo está a explodir com soluções, todos os dias estão a aparecer startups com imensas soluções, é impossível endereçar todas. E porque são às tantas não se ganha escala e não se ganha know-how em nenhuma delas. E portanto, fazer uma avaliação inicial também não pode ser muito extensa, porque senão, entretanto, não conseguimos avançar com nada, mas ter uma ideia muito clara de qual vai ser o nosso stack e o nosso vertical, para onde vamos começar a implementar, e também as tecnologias e os parceiros que vamos usar, estável, para que depois todas as soluções e todas as implementações tenham uma base comum, para não serem todas diferentes e não conseguimos sequer perceber se uma é melhor, se outra é pior, com base nisso. Portanto, eu diria, sim, de repente, essas duas são claramente duas que eu dou prioridade. Sim. E já agora, na sequência deste último ponto, nós no passado víamos muito entidades a escolher um cloud provider para onde iam alojar, não é? E agora, eventualmente, multi-cloud provider. Aquilo que nós estamos a ver agora muito é, eu quero um AI partner, um AI para poder fazer esta jornada. Portanto, estes são temas densos e, portanto, é algo que nós temos visto também como uma tendência. Sim, eu diria que há aqui também um aspecto importante que é nós de alguma forma percebermos que o tema da inteligência artificial, se for apenas tecnologia, é apenas um meio para um fim, porque na realidade, a menos que esteja enquadrado num caso de negócio concreto com objetivos tangíveis, é apenas perda de tempo e de investimento, não é? Muito bem, resta-me agradecer a vossa presença e o tempo que investiram em estar aqui connosco e desejar que este projeto, esta iniciativa, continue a ter muito sucesso, até porque eu sou um cliente da Luz de Saúde e, portanto, acabo por beneficiar também da melhoria dos vossos serviços. Obrigado. Então. Obrigado.